Mas eu sempre fui muito fã de ler livros sobrenatural, do mundo espiritual, né? De várias religiões. Eu sempre fui interessado em entender tudo. Deixa eu entender, porque sempre me instigou a parada do tipo assim, quem que tá certo? Você vai falar que a religião hindu tá errado, ou budista tá errado, mas pô, os caras, eles são milenares. Tipo, estão ali há anos e anos também. Tipo, não é estranho você ter o certo no quesito religião? E você sabe o nome disso daí? Santo Agostinho fala que o ser humano nasce com um buraco no seu peito e o tamanho desse buraco é do tamanho de Deus. E nada sacia senão o próprio divino. A gente começa a ver, poxa, mas e se na religião que meus pais estão me passando não é a certa? Tem tantas. Tem a da Polinésia. E se eu começar a pesquisar um pouquinho dela? E qual que é o nosso erro? Nosso erro é a gente com 15, 16, 17 anos que mora com os pais ou não tem um trabalho, não tá desenvolvendo direito em nada, querer estudar um negócio que estudam há milênios. Eu queria falar agora a minha opinião sobre a religião em si. E por que eu cheguei nessa conclusão? Eu acredito fielmente que uma das maiores empresas do mundo é a Igreja Católica. Antes de começar esse papo que vai agregar muito na sua vida, eu quero te lembrar que todas as camisetas que eu uso, lá no YouTube, no canal principal do Fê Alves, e aqui no Fora de Ordem, é da Minimal Club. Algodão egípcio, não encolhe, não dá bolinha, caimento perfeito. E é aquele básico, muito sofisticado que dá pra você treinar e até sair, ir pro rolê, enfim, uma reunião importante, um encontro, cara, em qualquer lugar. Eu uso o Minimal e a Prova é a nossa principal parceira e de verdade quem me conhece sabe, quem me acompanha nos stories lá no Instagram sabe que eu só uso Minimal. É muito difícil eu estar sem Minimal. Calça, cueca, camiseta, tudo é da Minimal. Não só porque é a nossa parceira, mas porque é muito bom. O QR Code vai estar na tela durante todo o episódio. Entra no site da Minimal e usa o cupom FEALVES para você ter um desconto na camiseta ou em qualquer peça que você for garantir. Agora sim, vamos para a conversa. No outro podcast a gente começou falando de disciplina e terminou falando de Deus, cara. De Lúcifer e ele persegue a Lúcifer, de anjos, de Deus, de tudo. Então, assim, o que a gente pensou? Pô, por que não já emendar e fazer um programa sobre Deus? Então, hoje a gente vai falar sobre Deus. Hoje a gente vai falar sobre a existência de Deus. A gente tá aqui com um religioso catolicíssimo. Católico chato. Tá? Católico chato, mano, insuportável. Tá aqui um cara que acredita em Deus, tá? Mas não acredita na religião. Tá aqui um católico meia boca. Que tenta, se esforça bastante. Podia ser muito um cara que não acredita, né? Não, um ateu, né? Eu sou um cientista ateu. Não, de verdade, é sem coloquei um crente, um meio crente e um ateu. O meio que ele soubesse. Mas enfim, legal. Aí hoje a gente vai falar sobre Deus, sobre a existência de Deus, sobre o impacto de Deus na vida de cada um e sobre esse lado espiritual. Porque, cara, eu acho que assim, a gente já pode começar esse programa falando sobre essa relação de espiritualidade com desenvolvimento pessoal. Uhum. Porque olha que interessante, cara. A vida inteira eu sempre fui muito cético. Então eu vou falar aqui meu contexto pra galera entender. Eu não sei, eu queria saber o contexto de vocês também com a espiritualidade, com a religião, no caso. Eu vim de uma família onde parte do pai é católica, parte da mãe é evangélica, né, presbiteriana. E eu vivi nos dois mundos. E o que eu entendi? Trauma de criança, né? Fui uma criança traumatizada com a separação dos meus pais, porque era uma guerra entre os dois. Então, o que eu entendi da religião? A religião gerava conflitos com os meus pais. Então eu já tinha um pé atrás. Tipo assim, um ia pra lá, a católica é certa, essas porra é tudo mentira. Aí a evangélica é certa, a católica fica cultuando o santo e tá mentindo. Aí tudo vira ruim, né? Pra você parece dor de cabeça. Pra mim é a briga dos meus pais. Então eu não quero isso pra mim. Então eu já tinha um pé atrás. Mas eu fui morar mais com a minha mãe por muito tempo, lá na Quebrada de São Paulo. E eu frequentei por muitos anos, nunca fui obrigado por ninguém a frequentar a igreja, graças a Deus. Então, meus pais sempre foram muito livres, se quiser vai, se não quiser não vai. Mas de vez em quando eu não queria ficar sozinho em casa e eu ia com a minha mãe, porque ela pedia normal, sabe? Filho, por favor, acompanha a gente. Eu falei, tá bom, vai, vou acompanhar porque eu quero fazer minha mãe feliz. E aí eu ia lá na igreja evangélica e tal, e eu comecei a ver muita coisa que eu não concordava, cara. Tipo assim, pô, você é religioso? Beleza.
Mas por que você não segue essa porra? Muita hipocrisia, né? Muita hipocrisia. Eu comecei a enxergar muita hipocrisia. Eu comecei a enxergar coisas que eu questionava. E aí eu lembro de uma escolinha da igreja evangélica, levantando a mão e questionando, mas por que é isso aqui, isso aqui? Mas se Deus existe, por que ele não gostaria que eu fizesse isso aqui? E só a resposta atravessada. Só a né? resposta atravessada falando, não questiona, pô, tô questionando Deus. Tipo assim, não, peraí, esse cara tá estranho, sabe? E a igreja católica sempre foi a igreja católica, tipo, foda-se. Por quê? Não foda-se pra igreja católica, mas foda-se do tipo assim, ninguém tá lá pra te explicar nada. A igreja evangélica, ela tenta ganhar você. A igreja católica não, ela só existe, porque ela é muito maior. É verdade, você histórico. vai até lá, né? Difícil ser convertido por um padre. A gente até sacou? brinca que é muito difícil a igreja católica, porque se você quer se batizar, você entra numa fila de 3, 4 meses e olha lá. Teve um amigo meu mesmo? que foi batizar o filho É isso dele tudo? em Belo Horizonte, que eles só batizam na Páscoa. Ô, louco. Então, assim, é muito complicado. Se você chegar na igreja evangélica hoje e falar assim, pô, o que é muito me batizar amanhã de manhã? Me dá um abraço aqui, seja bem-vindo, meu irmão, varão, vão arrumar uma varoa pra varão. você, vão batizar amanhã, já traz a família, são muito mais receptivos. A igreja evangélica usou um branding melhor. Eu confesso que eu acho que a igreja evangélica foi pro lado... A gente vai discutir a parte séria disso, tá? Mas enfim, eu criei uma resistência contra a igreja. As duas, todas. As duas, os dois lados, todos os sentidos. Mas eu sempre fui um questionador, nato. Então eu sempre fui interessado pelo mundo espiritual. Sempre. Cara, olha que louco, né? Eu lia... Legal eu pensar isso agora, né? Refletir sobre isso. Quando eu era pequenininho, sabe os livros? Eu amava ler livro. Eu não gostava de ler livro de conhecimento, né? Porque é um pouco mais chato. Mas eu gostava de ler livro de histórias. Então, meu negócio com meu pai era ir pra uma livraria e escolher um livro de aventura ou qualquer coisa pra ler. E sabe qual eram os livros que eu gostava? Horror. Eu gostava de livros do mundo espiritual e sobrenatural. Tanto que hoje demônios. a minha categoria favorita de filme, não sei se você sabe, mas é terror. Eu amo terror. Eu sou apaixonado, aficionado por terror. Eu amo terror. É minha categoria de filme favorita. Eu sou um crítico nato de filmes de terror, cara. Eu sei slashers, eu sei sobrenatural, possessão demoníaca, de tudo eu já vi, cara. Já viu aquele do palhaço lá, que é um palhaço preto e branco? Bizarro. Witch? Não, isso aí é vermelho. Não, ele é branco. Mas ele tem o é um cabelo outro que vermelho. tipo, é só preto, é que ele é aquele filme quase gore, Quase tá ligado? gore. Que é um palhaço com uma faca e ele tem uma máscara assim, ó. Ele usa roupa de palhaço mesmo, só que é preto e branco, não tem mais nada. Tá, Ele é talvez eu já bem tenha visto. brutal assim. Nossa, Talvez eu já tenha muito visto. louco. Mas enfim, eu sou muito fã de terror psicológico, né? Pode crer. Enfim. Mas eu sempre fui muito fã de ler livros sobrenatural, do mundo espiritual, né? De várias religiões. Eu sempre fui interessado em entender tudo. Deixa eu entender. Porque sempre me instigou a parada do tipo assim, quem que tá certo? Sacou? Tipo, você vai falar que a religião hindu tá errado, ou budista tá errado. Mas, pô, os caras, eles são milenares. Tipo, estão ali há anos e anos também. Tipo, não é estranho você ter o certo no quesito religião? Tipo assim, essa aqui é a certa. Eu sei que faz sentido, mas eu comecei a... Essa questão me indignava. Tipo, quer dizer que então tem um povo inteiro que é errado? Tipo, e ninguém avisou eles? Você entendeu? E aquele vídeo do Porta dos Fundos... Sabe, tipo, ei, eu sou Deus. Eu sou Deus. Tá, mas peraí, você é Deus do quê? Eu sou da tribo da Polinésia. Tá, mas você é Deus? Sim, Deus, sim, sou Deus. Tá, então todas essas religiões, catolicismo, bullshit, tudo mentira. Tá, mas então o tempo inteiro a tribo da Polinésia tava certa? Sim, exatamente. E como você não seguiu nossos dogmas e costumes, você vai arder no fogo do infinito. Então, tipo assim, é uma sátira com essa parada do tipo, e se o Deus da Polinésia tiver certo, entendeu? Tipo, e se o Deus de todo mundo tá errado? Então sempre me indagou muito essa questão de tipo assim, caralho, existe Deus certo e Deus errado. Enfim, aí eu criei um distanciamento sobre a religião e por muito tempo eu me tornei niilista. O niilismo é basicamente nada importa. Você é comida de verme, vai morrer, vai virar comida de verme. Eu sou um peidinho no universo, e eu realmente sou. Nada importa, nada existe, tudo é por acaso. E tudo que acontece no mundo é percepção humana, porque a gente é profissional em criar narrativas. E o ser humano precisa ter um conceito de Deus, porque ele é tão limitado intelectualmente, que para ele
o fato de não existir nada depois aterroriza a gente. O que faz com que a gente não evolua e não passe para o próximo nível de inteligência. Porque o nível da inteligência humana é: eu ainda dependo de acreditar em alguma coisa para eu não surtar. O ser humano sempre precisou de algo maior que ele para acreditar, para que ele não surtasse. E você sabe o nome disso daí? Santo Agostinho fala que o ser humano nasce com um buraco no seu peito e o tamanho desse buraco é do tamanho de Deus. E nada sacia senão o próprio divino. Essa vontade pelo sobrenatural tem uma explicação religiosa, que o ser humano foi criado à imagem e... Imagem o quê? Semelhança. Imagem e semelhança de Deus. E quanto mais a gente se afasta do Criador, maior esse buraco aumenta, que é a distância de nós para Deus. Então todo mundo tem essa necessidade de algo a mais. Não porque só o ser humano surta, mas por que será que ele surta? Qual a explicação dele surtar? É só o medo de acabar, mas... Todo animal sabe que pode morrer porque ele viu os pais dele morrendo também. Por que a gente é mais difícil? Não, mas isso justamente isso é óbvio. Porque a gente tem essa necessidade de algo a mais. E essa necessidade de algo a mais é o buraco no nosso peito que pede para a gente estudar Deus. Quando a gente começa a analisar as religiões, não é como se a nossa religião compete com as outras para ver quem está certo. Todas elas creem que só aquela está certa, não é uma competição. A gente não imagina que vai ter um duelo no céu de Deus e vão ver quem que ganha. Pô, infelizmente dá até para postar na bet, né? Uhum. Mas quando a gente fala da religião, a gente tem que entender muito sobre ela. A religião é um negócio muito difícil, cara. E eu senti o meu despertar para a religião, apesar de ter me convertido há 3 anos, mais ou menos, para o catolicismo. O meu despertar buscando a religião foi com 7 anos de idade, quando eu pedia para os meus pais dormirem comigo. Às vezes dormia minha mãe, às vezes dormia meu pai, e às vezes eu acordava de madrugada chorando com medo de morrer. E meus pais, os dois eram católicos, só que católicos que não iam na missa, não seguiam os dogmas, não entendia. Foi criado com um berço católico, virou um pouquinho católico, então não era praticante, né? E eu acordava de madrugada com medo de morrer, e a melhor explicação que meu pai me deu, que me ajudou durante o tempo, foi: meu filho, a vida é como se fosse um rio e ele vai fluindo pro lugar dele. Eu falei: porra, de rio? Mas tinha medo de morrer de uma forma genérica assim, ou tipo, meu medo era tinha de não ter nada depois. Eu pensei: e se eu morrer hoje e amanhã... Era muito simples. E se eu morrer hoje e amanhã eu não puder comer um hambúrguer? O que é nada? E assim, e aí eu vi uma explicação terrível. Depois que você morrer vai ser igual era antes de você nascer. Falei: cacete. Nossa, mas aí piorou a cabeça da criança. Piores coisas que eu já ouvi na minha vida. Nenhuma. E aí, cara, eu também caí para a parte do niilismo. E é muito engraçado que o caminho para o niilismo é muito padronizado. A gente começa a ver: poxa, mas e se na religião que meus pais estão me passando não é a certa? Tem tantas. Tem a da Polinésia. E se eu começar a pesquisar um pouquinho dela? E qual que é o nosso erro? Nosso erro é a gente com 15, 16, 17 anos que mora com os pais ou não tem um trabalho, não tá desenvolvendo direito em nada, querer estudar um negócio que estudam há milênios. E o que a gente faz? A gente estuda, vê um vídeo de 15 minutos da religião da Polinésia, um vídeo de 15 minutos do hinduísmo, um vídeo de 15 minutos do evangélico e sintetiza todos os tipos de evangélico em um só. Sim. Ignora que existe calvinista, presbiteriano, adventista do sétimo dia, ignora tudo, sintetiza tudo, os evangélicos em um pequeno vídeo, os católicos em outro pequeno vídeo, e tira a conclusão e fala assim: bom, dadas essas várias pesquisas que eu fiz, analisando um pouquinho de cada um, sou niilista. Eu acho que todas estão erradas, porque elas se parecem um pouquinho, mas nada me pegou de verdade. Chegando nessa conclusão, acho que foi um caminho até parecido com o seu, me satisfiz e falei: bom, o que importa é o que temos aqui na Terra. E comecei a minha vida de prazeres, conhecendo o álcool, conhecendo as drogas, conhecendo o sexo e todos os outros vícios que eu pude experimentar. Não, você tem uma tatuagem. Eu vou ter que falar. Pode falar. Pode falar. Mostra pra galera. Não tem condição de mostrar. Mostrar não dá não, pô. Não tem condição de mostrar, mas eu tenho tem uma tatuagem escrita Esbórnia. Que vai deixa eu ver, aqui tá a barriga, ela atravessa um pouquinho do ossinho da perna, sabe aquele ossinho vai ali? Até entradinha. Chega até ali. Entradinha. Uma tatuagem escrita Esbórnia na virilha, e Esbórnia significa o hedonismo, a vida pelo prazer, o prazer pelo prazer, orgia. Que é mais niilismo que isso? Exatamente. E tão parecido com Nietzsche é que Nietzsche morreu com sífilis, ele se suicidou,
e ele era apaixonado por uma prostituta. Então assim, tava todo na merda e o caminho que eu tava indo tá na minha pele, o destino que eu teria. E você falou que não quer tirar pra lembrar disso. Eu não esqueço, a marca do pecado tá não só na minha alma, mas também na minha pele. E... Caralho. Coloca na thumb. E aí, cara, eu depois de ver um pouquinho de cada religião sem aprofundar, eu decidi que tava todo mundo errado e que eu ia viver a minha vida. E, cara, só no meio de uma viagem de puro hedonismo, eu senti um chamado para a religião católica, depois de estar preparando o terreno há muito tempo, consumindo o conteúdo de pessoas que eram católicas, e começado a ver vidas que eu queria ter. Antes, as minhas referências eram... Eu trabalhei muito tempo com o Ryan, então eu queria ser muito parecido com ele e pessoas parecidas com ele. Que era viajar o máximo possível de país, e comer o máximo possível de mulher, possível. E é só aí, e ganhar o máximo possível de dinheiro trabalhando o mínimo possível. Tava ótimo, parecia muito claro, em uma linha estava a minha filosofia de vida. Sim. E eu senti esse chamado, depois eu conheci o Ítalo e o Ícaro, Ítalo Marcílio e Ícaro de Carvalho, eu vi, poxa, o cara tem um tanto de filho, parece estar felizão com a mulher dele, a mesma mulher, enquanto minhas antigas referências, pô, estão tudo afundadas, estão tudo com problema, tudo ruim de cabeça, e esses caras servem de exemplo para mim e devem servir para muito mais gente. E aí eu comecei a estudar a religião católica e eu vi o que diferencia a religião católica da tribo da Polinésia e de todas as outras, né? Que é basicamente, nenhuma dessas outras leva em consideração que o Deus vivo se encarnou na nossa terra e nenhuma delas leva em consideração milagres feitos por ele. Então, quando a gente parte do fato de que Jesus veio, foi tão importante andou que o fisicamente, você fala, né? Isso, veio aqui na Terra. Jesus Cristo foi um homem que existiu, ponto. Sim. Isso aí é inquestionável. E é tão importante que o nosso calendário de hoje é pautado na vinda desse homem. E esse homem falava claramente, eu sou Deus e sou filho de Deus. Já dá uma interrogação na nossa cabeça, né? Pô, como é que eu sou Deus e filho de Deus ao mesmo tempo? E aí depois a gente entende um pouquinho do conceito da Santíssima Trindade, que é um tópico que eu até quero entrar depois no podcast, é a questão dos dogmas. Durante muito tempo, dogmas para mim era a verdade inquestionável da fé. Isso aí para mim era suficiente. Bom, já que eu não posso questionar, tá errado. Porque se fosse bom mesmo, eu poderia questionar e teria a resposta. Né? E não é bem assim. Então a gente já ficava um pouco confuso ali na questão da Santíssima Trindade. E ele fala assim, eu sou Deus e sou filho de Deus. Não tem outra opção. Ou ele é um completo mentiroso, ou ele é filho de Deus. Não tem interpretação. Ele fala... É 50-50. Isso. Ou ele era maluco. Exatamente. Ou ele era realmente filho de Deus. Ou ele é o maior lunático que passou por aqui. E o maior psicopata a ponto de influenciar milhões de até pessoas hoje a acreditarem que ele é o filho de Deus. E olha que loucura. Nossa religião, o católico, ele tem uma visão de que a gente dificulta muito a entrada, porque Deus já chama. Então, cara, se você for entender a fundo o que a gente acredita que Deus se fez homem, veio aqui na Terra, curou uma pá de gente, inspirou um tanto de gente para escrever um livro que a gente acredita. Esse livro hoje, se a gente for comparar com lugares que ele foi escrito, autores de cada um dos livros, ele tem cruzamentos de informações que seria impossível fazer. Ele é um livro cientificamente impossível de ser escrito pela quantidade de fatos que ele relata de pessoas diferentes em lugares diferentes. E esse cara, ele veio aqui, era Deus, e hoje, todo final de semana, ele está presente em um pedaço de pão que nem fermento tem. A gente acredita que a gente está em comunhão com o próprio Deus num pedaço de pão. Então, ou nós somos incrivelmente loucos, ou a gente está incrivelmente certos. Não tem interpretação. E a religião católica, cara, a formação, hoje, toda rua que você vai, tem uma rua São Pedro, uma rua São Paulo, todo hospital é São Pedro, lá em Belo Horizonte eu não entendia, mas Mater Dei em latim é mãe de Deus. Regina é mãe de Deus, Regina. Então, ou a religião foi um delírio coletivo milionário, de milhões de pessoas e milhões de reais envolvidos, ou eles são certos. E se a gente compara com outros, ele fala assim, mas criaram a religião dos gregos, a nórdica, é muito parecida com a do próprio Egito. Teve a criação, teve uma criação, deixaram algumas coisas aqui pra gente, e a gente foi tocando barco. A religião católica é a única que fala que Deus vivo veio aqui e deixou frutos pra gente.
E você comentou antes que existe um buraco no peito do homem que só pode ser preenchido por Deus, um buraco do mesmo tamanho de Deus, né? E você comentou agora que a única religião que afirma que Cristo veio à Terra, andou na Terra, né, e fez todos os seus milagres, é a Igreja Católica. Não, a evangélica também. É o mesmo Deus. Sim. O mesmo Jesus. Que acredita nas mesmas coisas? A diferença é que a igreja evangélica, presbiteriana, que seja, talvez tenha algumas diferenças, né? Da evangélica para presbiteriana. A igreja veio evangélica, do Lutero, ela foi luteranismo? fundada há 500 anos atrás, a primeira vertente. Aí depois de Lutero veio Calvino, Isso, veio João Calvino? Isso, veio Mas várias veio outras depois. do Martinho Lutero? Isso. A presbiteriana veio do luteranismo? Todas as evangélicas são... O nome raiz, que a gente fala, o nome correto é protestante. Protestante porque protesta a católica. A católica. A evangélica é um Alguém protesto... questionou a católica. Isso. Entendi. Exatamente. Mas é o mesmo Deus. Isso, e é o mesmo mesmo Jesus. Deus. E só tem um ponto. Eles não acreditam em santos. Pô, mas olha que curioso. Tá? Agora eu vou te pegar desprevenido. Eles não acreditam, por exemplo, você nunca vai ver um evangélico cultuando Maria. Sim. Maria. Mas olha, agora você vai ficar de cara. Segura no seu assento para não cair. Então tá bom. Martinho Lutero era devoto de Nossa Senhora. Olha aí! Antes ou depois? Depois, no seu leito de morte, ele falou de Nossa Senhora. Ó, de novo, tá? Antes de alguém comentar alguma coisa, um especialista, um teólogo, por favor, ajude a gente. Talvez a gente chame um teólogo para vir sentar aqui e conversar sobre isso com nós. Lembre-se que somos jovens que estamos falando nossa experiência, porque o Fora de Ordem com a equipe não é necessariamente uma conversa de especialista sobre o assunto. É só a gente conversando como seria numa roda de conversa normal de amigos que tá falando de Deus, espiritualidade e religiões. Beleza? Só para deixar claro, um parênteses. E, cara, imagina Lutero vendo que hoje em dia tem muitas vertentes evangélicas que falam mal de Nossa Senhora. Sendo que na Bíblia está escrito que veio um anjo do céu e falou: Ave Maria, que é uma saudação, ave, cheia de graça. É o anjo, que é uma criatura muito superior à nossa, se refere a ela como cheia de graça. O Senhor é convosco. Cara, acho que não é um negócio contra Maria. Não é um negócio contra Maria. Não faz sentido. A Maria fez sua parte. É tipo assim, pô, legal, Maria, tamo junto, valeu. Mas eu não vou te cultuar. Você entendeu? Você foi um cultuar, eu não vou ter uma estátua sua na minha casa, eu não vou rezar para você, porque você fez o papel de trazer o Filho de Deus pro mundo e apenas esse é o seu papel, você cumpriu esse papel. Mas o importante aqui da conversa é Jesus, e é Deus, que é o Filho de Deus. Eu tô falando a minha interpretação que eu entendi, transicionando entre igreja católica e evangélica. Porque eu ouvi a vida inteira de que os católicos cultuavam estátuas de santos, que não tinha nada a ver com Jesus. E que a gente não conseguia provar de maneira sólida que aquele santo foi realmente um santo. E para a igreja evangélica, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, o único santo que pisou nessa terra foi Jesus Cristo. Quando a gente fala de pedir intercessão, a gente reza para um santo, rezar para nós. Se eu te pedir, Fê, tô passando por um momento muito complicado, você reza por mim? Você rezaria? Claro. Então eu tô te pedindo intercessão. Quando eu peço intercessão a Maria, eu parto eu parto da verdade de que ela está no céu, e eu falo, eu peço para Deus e peço para Maria rezar por mim. Mas eu entendo o ponto deles. Isso. Fala direto com ele, cara. Falamos, mas não só direto. Quando a gente olha para Maria, a gente não pensa, nossa, Maria é melhor que Deus. Maria atingiu um potencial que Deus deu para ela. O Senhor é convosco. O Senhor está em você. Então, toda vez que eu olho para uma imagem de São Francisco que eu tenho lá na minha bancada, eu não penso, nossa, São Francisco era o cara. Pô, Deus abençoou esse cara demais e ele fez a parte dele. Então, São Francisco, roga por mim para que eu seja tão bom quanto você e Deus me dê a bênção que ele te deu. É basicamente a gente pedir para uma pessoa que é muito melhor que a gente. Quando a gente fala que o evangélico ele não reza para santo, ele pode estar se julgando que, pô, nós somos seres humanos, todo mundo erra, todo mundo é igual. Mas se eu me comparo com a Madre Teresa de Calcutá, por exemplo, ela dedicou a vida dela toda para cuidar dos pobres e doentes e incrível. Todos fodidos. Eu tenho que reconhecer que ela é melhor que eu. Um ser humano melhor que eu, um ser humano... E, por definição, mais iluminado. O bem é estar próximo de Deus. Se ela é melhor que eu,
Ela está mais próxima de Deus que eu. Logo, uma oração dela, quando você pede intercessão, Se eu pedir para vale ela rezar, mais do que só a minha. do que só a sua. Exatamente. Sim. Então, a comunhão dos santos é isso. Nós somos irmãos. Nós temos que rezar por nós. Tanto é que a gente reza toda semana pelas almas do purgatório. Quem não chegou lá ainda. Então, e você, Glória, você acredita em Deus? Acredito, eu sou católico. Você é católico, mas você não faz, né? Tipo, você não vai... Como que é o nome? Missa? Não, é católico Terço. praticante, Chato. né? Praticante. Não é praticante? Então, praticante ele é. Mas eu acho que ele pode não ser chato igual eu, igual xingando os outros, enchendo o saco mesmo. Eu sou bem chato, na verdade. Olha só. Só que eu não... Por exemplo, eu me batizei quando criança. Eu não fiz a catequese ainda. A primeira comunhão eu errei. Eu fui lá e só a galera tava fazendo. Acho que tem que ir, né? Acho que é certo. Fui lá e fiz a catequese. É mesmo? É, porque eu estudei numa escola de freira, né? Católica. Escola católica. Olha só. Boa. Eu fiz a catequese. E aí, tipo assim, minha família era católica antes, depois tornou evangélica. Uhum. Praticavam a igreja evangélica, né? Eu não ia, não gostava. Eu cresci num colégio adventista. Uhum. Eu vi de perto a religião adventista, mas eu não gostava. Era capela toda quinta-feira, eu não gostava de ficar na capela. A gente orava quando começava a aula, orava quando voltava no intervalo, orava na hora de sair. E eu não gostava, eu só cruzava a mão assim e falava, beleza. Tá bom, vambora. Mas, assim, eu sou católico, mas eu erro em muitas coisas ainda. Não fiz a catequese, a primeira comunhão, como eu tava falando, eu fui lá e só fiz a comunhão. Não sabia que tinha que ter todo um preparo, eu não sabia o que representava. Então, assim, errei em várias coisas e tô tentando ajustar agora, né? Tá. Uma coisa que é importante pra gente não ficar nesse programa só falando da Igreja Católica, eu queria falar agora a minha opinião sobre a religião em si, tá? E por que eu cheguei nessa conclusão? Eu acredito fielmente que uma das maiores empresas do mundo é a Igreja Católica. Então, para mim, a religião, isso é historicamente falando, com toda a história dos templários e tudo que ocorreu, né? A igreja tinha cavaleiros que matavam realmente as pessoas que iam contra a Igreja Católica. Enfim, a Igreja Católica, na minha opinião, tem muito sangue nas mãos. E é uma empresa. É uma grande empresa que regeu uma ordem mundial. Então, eu acredito que a religião, ela foi criada para ter controle sobre o ser humano. A minha opinião é o seguinte: se você cria algo que você começa a basicamente doutrinar, a melhor forma de controle de ser humano é a doutrinação, porque a doutrinação lida diretamente com o medo. O medo e o desejo. Medo de ir para o inferno, desejo de ir para o céu. Se eu tenho controle desse conto, dessa fábula, dessa história, eu consigo colocar medo no que eu tenho que colocar e consigo criar o desejo no que eu quero que a pessoa deseja. Então eu acredito que a religião foi uma das maiores, acho que uma das coisas mais importantes que aconteceu para o ser humano, mas também uma das maiores fontes de controle do ser humano. Então eu acredito que a religião foi feita e criada estrategicamente para controlar o ser humano, para fazer com que o ser humano não vá para o caminho errado ou o caminho que ele gostaria de ir, mas sim para um caminho onde você implanta o medo naquilo que você quer implantar e o desejo naquilo que você quer criar. Então eu acredito que todas as religiões têm um fim de controle, de doutrinação. Então, se Deus nos deu o livre-arbítrio para pensar, para decidir, o homem traz controle e doutrinação, porque é isso que o homem sabe fazer. Então eu sempre tive essa opinião sobre a religião e sempre tive uma opinião muito fixa de Deus. Eu expliquei um pouquinho no outro episódio a questão da ciência por trás de Deus, porque eu sempre fui um cético positivo. Tem gente que não sabe o que é o ceticismo. O ceticismo certo não é você falar, eu não acredito nisso. Não, o cético de verdade, o cético raiz, ele vai falar, eu gostaria muito que você tentasse me explicar isso. Porque o cético, verdadeiro cético, ele não é um cara que não acredita em nada, mas sim um cara que acredita em tudo, até que prove o contrário. Então o cético, ele não busca não acreditar. Ele busca acreditar, mas encontrar motivos para não acreditar. E se ele não encontra motivos para não acreditar, o que passa a fazer é acreditar. Então foi isso que eu fiz com Deus. Eu tentei olhar de forma racional. Caralho, peraí, Deus existe? Será? Não é uma doutrinação que a igreja quis implementar em mim para fazer com que eu tenha medo de ir para o inferno e que faça as coisas que para eles consideram certo? Será que realmente ele existe? Ou tudo isso é uma grande doutrinação do ser humano?
E aí eu comecei a pesquisar por trás da ciência, eu vi que a física não explica, a ciência não explica, e vi que a metafísica explica, como eu disse lá, então a metafísica é diferente da física, enfim, eu expliquei isso no outro podcast, você pode ver o podcast de Sérgio Sacani aí para entender melhor sobre isso, tá? Mas basicamente você tem que entender que a gente explica uma coisa, a causa e efeito. Então eu entendi por meio de muita pesquisa e muito estudo que existe um Deus e um Criador, porque tudo no universo está em ordem. Tudo é um caos e ordem perfeita. Não é todo o nome da ordem ser a ordem, porque eu acredito que a nossa vida precisa ser colocada em ordem. E Deus é a ordem. Deus é o Criador, é o que apertou o primeiro botão, é o que fez explodir. Eu sempre pensei, se eu gosto do que eu gosto, eu já dei esse exemplo pra vocês uma vez. Eu já tive uns devaneios em alguns vídeos que eu gravei, mas esse é o momento perfeito pra ter esse devaneio. Por que você gosta de mulher? Nasci gostando. Perfeito. Essa é uma resposta que parece ser meio escrota, né? Mas ela é a resposta mais sincera que um homem hétero pode dar. Eu nasci gostando. Do mesmo jeito que um gay, desde nascença, vai poder responder. Por que você gosta de homem? Porque eu sempre gostei de homem, cara. Eu sempre tentei, olhei para as mulheres de jeito diferente, olhava os meninos de uma forma que a maioria não olhava. Por isso que eu acredito que o preconceito ele é inútil, porque você está odiando uma pessoa por simplesmente ser o que ela é. E se Deus existisse, ele jamais teria preconceito com uma pessoa que ele criou, que nasceu diferente porque essa pessoa nasceu assim. Então, o ponto que eu quero trazer é a religião também teve muito isso de não aceitar certas classes e tipos de pessoa, mas como assim? Você está botando culpa de uma pessoa que nasceu assim? Então isso já era uma incoerência para mim. E o ponto é, beleza, você nasceu assim, você gosta de mulher porque você nasceu e você não sabe explicar. Ou seja, alguém te programou. Você foi programado, você foi feito para ser assim. Do mesmo jeito que outra pessoa diferente foi criada para ser daquele jeito. Tem gente que gosta de basquete, tem gente que gosta de futebol, tem gente que nasceu para fazer várias coisas. A gente foi programado, cromossomo por cromossomo, coisa por coisa. A gente é uma mistura de pai e mãe, mas ao mesmo tempo cria algo único dentro desses dois genes que a gente recebe. Então, o ponto que eu quero trazer é, se a gente foi criado de forma tão complexa, de forma tão ordenada e coordenada, e o universo funciona de forma maravilhosa, porque eu tenho um vício muito grande na minha vida, que é assistir documentário de bicho e natureza, e eu olho e fico cada vez mais encantado, e tem aquela sequência de Fibonacci, que é aquela sequência que aparece em né? O número tudo, perfeito, né? o número perfeito, a sequência perfeita, que aparece em tudo nas nossas digitais, que é igual às raízes da árvore, que é igual ao que cria a galáxia, o movimento da galáxia. Tudo essa sequência tá. Fractais. Então falam que é a matemática que explica Deus, que é uma sequência numérica que ninguém explica e que aparece em todos os lugares. E como que aparece em tudo, sabe? Você vai ficando louco, você vai... Caralho, não é possível. Eu nunca caí nessa história. Do mesmo jeito que eu sempre fui pé atrás, será que existe, será que não existe? Eu nunca caí nessa história do foi do nada. Nada que a gente conhece neste planeta, por mais que a gente seja um cocôzinho, nada que a gente conhece, já estudou, pega a ciência inteira, nada é do nada. Não existe do nada. Você acha que, vamos lá, Deus programou a gente. Você acha que ele ia deixar a gente largado ou ia dar um manual pra gente? Cara, então aí que tá. Beleza, se Deus criou a gente, será que a gente deveria ter um manual? Essa é uma ótima pergunta, né? Manual, cara, isso, por vamos exemplo... lá. O manual é assim, ó. Não roubar, não matar, não mentir, ser fiel à sua mulher. Tá. Entendi. Não falar mal do seu criador em vão. E por aí vai. Você acha que essas coisas são questionáveis ou são bens absolutos? Somos co-criadores, certo? Ou seja, a gente é capaz de criar imagens semelhantes de Deus. Deus é o criador, que nos criamos, e agora a gente vai criar. E a gente já está criando. Não sei se vocês sabem, existe uma coisa que se chama inteligência artificial, que o ser humano criou, e que eu acredito que talvez seja a futura espécie. Talvez a gente só tenha passado por esse mundo para existir, para dar sequência a uma nova espécie. Não sei, eu tenho minhas teorias. O que é alma? A gente pode entrar aqui num algo surreal aqui, que vai muito profundo. Mas o ponto é, se a gente tem a capacidade de criar, como a gente está criando. Se você pergunta hoje pro ChatGPT, inclusive faça essa pergunta aí na casa de vocês pro ChatGPT, você pode entrar no ChatGPT agora, depois desse podcast ou enquanto você está assistindo e perguntar para ele, é verdade que nem os seus criadores sabem como você funciona? E ele vai responder que sim.
nem os criadores da inteligência artificial sabem exatamente como ela funciona agora. Porém, por isso que Elon Musk saiu de todos os projetos e avisou que era perigoso, porque ele não saberia, a gente não tem mais controle depois que a gente aperta o botão, o que ela poderia fazer. Porque existe uma coisa que é muito importante, é uma lei, isso para todos os cientistas que mexem com inteligência artificial, que é programar valores e princípios. Existem algumas leis, tem um nome específico, só que eu esqueci. Só que é uma lei que a inteligência precisa ter. Diretrizes. Precisa ter diretrizes para que ela não vire um exterminador do futuro e destrua a humanidade. Isso. Certo? Claro. Então, a gente precisa instalar essas diretrizes na inteligência artificial. E se a gente for capaz de criar uma inteligência artificial que está evoluindo a cada dia e que a gente já não sabe mais como ela funciona, e se esse processo já foi feito com a gente? Por outro homem? Exato, ao invés de pelo Deus? Criador. Não, Tá. por Deus. Por Deus, que foi o nosso Criador. E se alguém já apertou o botão? Só que depois ele perdeu o controle. Aí você Só que fala... aí a gente entra numa discussão metafísica de novo, porque algo foi criado a partir do nada e ele é o Criador. Tudo que ele faz, por definição, é perfeito. E a gente tem obras imperfeitas. A gente é imagem e semelhança dele e a gente tem o pecado original que faz as nossas obras serem imperfeitas. A gente não entender o ChatGPT não faz com que a gente criou um novo ser humano. Não A faz. gente criou uma ferramenta. Ainda. Isso. Deus, por definição, é perfeito. Senão ele não poderia ser Deus. Perfeito. Não é? Sim. A gente não é perfeito. Por isso a gente não sabe como o ChatGPT funciona. A gente tem falhas. Tá, mas Ele, e se por a definição, gente- não pode ter. E a gente não... Você não me confirmou a questão do nosso manual. Será que a gente não merecia ter um manual da vida boa? Cara, mas aí que a gente entra na parada do o que é bom e ruim, bem e mal, não é relativo. Não é. Se a gente entrar no que o bem e mal é relativo, a nossa Fudeu. vida vai pro inferno. Não, é que, na verdade a gente teve essa conversa no outro podcast e eu falei que a sensação que eu tinha é todo ser humano sabe ou tem uma noção de que está fazendo mal e que está fazendo bem. Quando eu ajudo uma velhinha a atravessar a rua e ela me agradece e fala, obrigado, nossa, você foi um anjo da minha vida, e eu falo, de nada, senhora, se você precisar eu tô aqui, você sai com uma sensação boa. Quando eu peguei aquela gatinha da rua, trouxe ela pra dentro de casa, cuidei, e hoje ela tá lá, amorosa, me lambendo, retribuindo esse amor, eu sei que eu fiz uma coisa boa. Do mesmo jeito que eu não tenho coragem de matar um animal, porque eu sei que me causa uma sensação ruim. E ninguém me ensinou, nunca mate um animal indefeso. Eu tenho intrínseco em mim de que é ruim. Mas você acha que tá em todo mundo com essa mesma clareza? Então, não. E que em mas- pessoas mais fracas não precisam ter um manual mais claro? E esse manual seria uma religião. Esse manual é os 10 mandamentos. Sim, mas e se uma pessoa que não tem essa religião, não acredita nesses mandamentos, mas tem uma religião, ela vai ter outro manual? O manual foi escrito por quem? Quais outros manuais? Porque a gente acredita que o manual foi iluminado por Deus em Moisés. Sim. Mas não é incoerente um manual quando Deus nos deu livre-arbítrio para decidir? Isso, pra gente decidir entre o bem e o mal. Como é que se decide entre o bem e o mal? Conhecendo o bem e conhecendo o mal. Se ele fala, faça o que você quiser e não te fala o que é certo, ele está te empurrando para fazer o que é errado. E aí eu Quando vou ter vo- que descobrir o que é certo e errado. E eu Isso. sou um homem. E a gente vai Não tentar Deus. descobrir na tentativa e erro. Você não vai querer que o seu filho se enfie na droga para descobrir que a droga é ruim. Você vai querer deixar um manual para ele. E vai falar, meu filho, te ensinei tudo o que eu podia. Agora é com você o que você vai escolher. E seu filho pode se tornar um drogado. Não está no seu controle. Porque ele tem o livre-arbítrio. Mas você vai fazer o máximo possível para que ele escolha o bem. Não que ele queira Tá, descobrir. se a gente for pro lado da religião, eu contei essa história, dá pra repetir brevemente pra galera. Se a gente for pro lado da religião, da história da criação, da história da Bíblia, certo? Não vamos colocar a Bíblia em uma religião. A Bíblia é um livro. É um livro. É um livro que foi feito. Foi feito pelos seguidores de Cristo e por Antes de Cristo, inclusive, certo? né? Antes de Cristo. Então, vamos considerar que são histórias. Grandes histórias de um passado. Né? Na criação, é contado a história do Lúcifer e dos anjos caídos. Né? Como Sim. eu disse no outro podcast, Lúcifer tinha inveja da criação de Deus. Porque Deus nos deu o livre-arbítrio e a mortalidade. A capacidade de viver uma vida única e ter um tempo de validade, o que faz com que a gente não seja imortal. Já pensou que a imortalidade talvez seja um dos piores pesadelos
da face da Terra. Né? Isso. Algo que é surreal até para nós imaginarmos. Não, a gente né? não consegue conceber grandes A números. gente não consegue conceber a ideia de algo durar para sempre. Né? Então, o que faz a nossa vida tão maravilhosa ou tão desgraçada é a duração, a pequena duração que a gente tem. E isso faz com que a gente valorize mais. É o que dá uma história, né? Se não tem um ponto final... O que a gente faz? Quando que começou, né? Exato. Inclusive. Muito Então, estranho. Deus expulsou Lúcifer e os anjos caídos, que eram aliados de Lúcifer, porque Lúcifer tinha inveja de Deus e achava que Deus tinha criado algo que não favorecia os anjos, né? Então Lúcifer tinha inveja de Deus, do poder de Deus, e também tinha inveja da criação de Deus, porque Deus deu o que os anjos queriam. E quando Deus expulsou os Lúcifer e os anjos do céu, e alguns anjos do céu, eles viraram demônios, né? Eles foram para baixo, conceito de inferno, ou aqui a terra, ou outra dimensão dentro da terra, não sei, mas se eu não me engano na Bíblia eles foram anjos caídos, eles caíram para a terra, ou caíram para baixo, não sei exatamente para onde eles foram, mas o conceito basicamente é os demônios e Lúcifer tentam acabar com a criação de Deus por pura inveja. Então o ser humano, ele é tentado durante a vida inteira dele para ir do lado pro mal, porque os Lúcifer e os anjos caídos sempre sentiram essa necessidade de se vingar da criação de Deus por pura inveja. E eles querem machucar a gente para machucar Deus. A gente só sente essa sensação de ser puxado para o mal, porque a gente, com o livre-arbítrio, escolheu o mal. Deus não falou assim, toma o Éden, se vira, e Eva por acaso acabou comendo a maçã proibida. Isso na simbologia. Ela, ciente de que era proibido, igual eu falei, Deus deixou bem claro o manual do que fazer. Ela optou por fazer errado. E aí, a partir daí, a gente pôde sucumbir às tentações dos anjos caídos. Mas, desde o princípio, ele deixou claro... Que foi a serpente. E a serpente foi o convencimento. Mas quem errou, se a gente fosse bem claro, quem errou foi a Eva. Mas a serpente era Lúcifer. A serpente, isso. Lúcifer convenceu a Eva a fazer o que é errado. Mas o livre-arbítrio dela de falar não estava ali. E ela abdicou. Mas, se ela não conhecesse o Éden e por acaso comesse a maçã, não teria justiça nenhuma. E a justiça é um conceito muito engraçado quando a gente tenta colocar para a humanidade, né? Se a gente pensa assim, poxa, será que um assassino de uma criança, o que tem que acontecer? Tem que morrer. E se um cara assassinou uma criança e depois de muitos anos que ninguém descobriu, o cara se tornou um pai de família e agora ele cuida dos filhos, construiu uma empresa e se for empreender ele, vai tudo pro saco. Será que 45 anos depois dele ter matado uma criança, ele deve ser preso? Esse é um exemplo muito extremo para a gente entender a complexidade da justiça humana. Do que é justiça, do que o limite do perdão. Isso. Qual que é o limite do mal que uma pessoa pode fazer para ela ser perdoada? O quão arrependido ele está. Então, a justiça para a gente é um negócio muito complicado. E se a gente não tem a fé na justiça de Deus, que é todo-poderoso e perfeito, a gente perde o sentido de tudo. Porque a partir desse exemplo extremo que eu dei, a gente consegue se convencer a fazer qualquer tipo de mal. Logo, o homem não consegue viver Deus sem ter uma religião. Isso. Porque A religião é a prática de Deus. Certo. Independente, então, da religião, cada religião, assim, saindo do cristianismo, né? Eu não sei dizer melhor sobre, sei lá, o hindu, não sei. Mas cada religião vai ter um certo manual. Uhum. Cada religião vai ter o seu Deus. Uhum. Qual é a correta, então? O católico. Por quê? Porque assim, a gente entendeu que a gente precisa ter um manual. Aristóteles e os antigos filósofos falavam da existência de um único Deus. Sim. Então, eles, os maiores estudiosos e pensadores que a gente já teve... Platão, pô. Platão, falavam da existência de um único Deus, de um único Criador. Tá? Isso é óbvio, vocês podem pesquisar. E o negócio que eu quero falar é, isso eu já não concordo, de maneira alguma. Eu nunca concordei que eu preciso ter uma religião para viver Deus. E eu não acredito nem que a galera que está assistindo em casa precisa concordar com isso. Porque na minha opinião eu já vi aquela história de religiosos extremamente incoerentes e hipócritas e ateus que fazem um bem para todo mundo, que doa tudo, que ajuda as pessoas, que faz caridade, que ajuda, sabe, gente passando fome na rua e que tem a bondade. Mas por algum motivo
a vida ou sei lá, afastou ela da religião porque talvez ela teve uma percepção que eu tive, isso tá errado, isso é do homem, sabe? E talvez, será que existe? Não sei. Bom, mas enfim, eu vou fazer o bem, porque eu quero fazer o bem. E aí, você vai excluir essas pessoas que são verdadeiramente santos na Terra, luzes, que não acreditam no Criador, e aí que me vem aquela ideia, será que o Criador tá ligando se a gente acredita ou não nele? Porque uma coisa que eu sempre pensei cara, eu não acredito em religião. A religião pra mim é do homem. O homem tem tradições e dogmas e enfim, toda essa questão que eu já te falei de controle e doutrinação. Eu sei o que é bem e eu sei o que é mal. Eu conheço a Bíblia. Apesar de eu não entender e não seguir uma religião, eu conheço a Bíblia, conheço os dogmas e sei do ensinamento de Jesus, do Filho de Deus. E sei e sinto intrinsecamente dentro de mim o que é certo e o que é errado. Eu sei o que é certo e o que é errado e isso basta. E eu escolho fazer o bem todos os dias. Eu escolho ser um homem bom para minha família, ser um homem bom para as pessoas, fazer o bem, respeitar, amar o próximo e seguir todos os mandamentos que está intrínseco em mim. Ninguém precisa falar que eu não preciso ler que eu não posso roubar e não posso matar. Eu sei no fundo que eu não posso, eu não me sinto bem fazendo isso. Então, eu acredito que se sente. Talvez a pessoa, interessante essa pergunta, né? Tem gente que se sente, mas talvez essa pessoa ela não encontrou o bem. Ela ainda, por algum motivo da vida dela, ela foi pro lado ruim e não encontrou Deus ou o amor de Deus. Deus é o amor, Deus é amor, né? Deus é bem. Você sabe no fundo que você está fazendo bem. Mas o que eu quero dizer a pessoa que ela se afasta do bem, ela automaticamente se afasta de Deus, certo? Sim. E por que aí, outra questão. Por que se tem tanta gente fazendo errado, tanta gente roubando, tanta gente matando, tanta gente passando fome ou viciada em crack na rua? Se Deus existe, cadê Deus para salvar essas pessoas? Antes de eu responder isso, eu queria responder a outra coisa que você comentou da religião. Que a religião, eu comentei que a religião é a prática do contato com Deus. E quando a gente pega, vamos fazer uma avaliação do Felipe. E quais são os critérios de avaliação da religião católica? Virtudes. Quais são as virtudes? Tem as virtudes humanas, que é fortaleza, justiça, prudência e temperança. E quais são as virtudes sobrenaturais? Fé, caridade e esperança. Você consegue nutrir virtudes sem Deus? Consegue. Consegue. Você é um cara forte, você tem a virtude da fortaleza, você faz coisas difíceis e faz o que é certo. Você tem a prudência, né? Claro, eu não estou falando que você tem que já está zerado, mas você tem uma prudência bem desenvolvida. Você tem a temperança de resistir, a prudência é fazer o certo, a temperança é resistir ao errado, e você tem a justiça de ser certo com todos ao seu redor. Isso aí são os critérios de avaliação do ser humano. E quais são as 3 virtudes sobrenaturais que Deus tem pra gente? A fé, a caridade e a esperança. Pelo sentido simplesmente humanitário, não faz sentido a gente ter caridade. Para que eu vou doar dinheiro para um mendigo? Não tem o menor sentido. Eu vou tirar da minha riqueza, deixar de dar pão para minha mulher, deixar de deixar patrimônio para meu filho, para dar dinheiro para o mendigo, que não vai fazer nada por mim? Então, coisas que não fazem sentido aos olhos de homem, fazem sentido aos olhos de Deus, virtude da caridade. A gente faz porque é bom, isso está no nosso peito, imagem e semelhança de Deus. Beleza. Fé. O que é a fé? Fé é muita gente confunde a fé com a esperança, porque no dia a dia, no dicionário, no vocabulário das pessoas, acaba se confundindo, né? A esperança é crer que as coisas vão ficar bem, crer em Deus que as coisas vão ficar bem. E o que é a fé? Por definição de virtude pela Igreja Católica. A fé é você conhecer as verdades de Deus. E a partir do momento que você conhece as verdades de Deus, fica muito mais fácil entender o que Ele quer de você, o que é certo e errado para Ele, e isso alimenta todas as outras virtudes. Você consegue viver uma vida virtuosa sem ter fé? Consegue, te sobram 6 virtudes. Só que essa virtude que te falta, com ela você potencializaria todas elas. Elas estão todas conectadas. Então você consegue sim estar próximo de Deus, porque isso aí é uma coisa que diferencia um pouco dos católicos dos evangélicos. Os católicos, a gente leva em consideração que as suas obras e a sua fé te levam para o céu. Se você não tiver fé, suas obras têm que ser muito boas, mas você tem chance de ir para o céu. Os evangélicos levam mais em consideração a sola fide e a sola scriptura. O que é isso do latim? Sola fide é somente a fé,
Se você faz coisas erradas, tem obras ruins, mas a sua fé é muito pura, você pode ir para o céu. E é só a Escritura que não importa tanto o magistério da igreja, só o que está na Bíblia importa. Só que quando só o que está na Bíblia importa, você pode interpretar aquele texto como você quiser. Quando a gente tem o magistério da igreja, ele fala, não, a gente traduz isso aqui nessas virtudes, você tem que seguir assim, assim, assado. Então, é possível sim praticar a religião, que é o simples fato de estar perto de Deus, sem estar indo na missa, sem estar lendo a Bíblia, simplesmente cultivando as virtudes. Mas é muito mais fácil você entender o porquê de cada uma delas e se tornar um ser humano exponencialmente melhor se você tiver a virtude da fé. Concordo. Mas eu também concordo que, por exemplo, a questão do que eu falei, que eu ia responder essa própria pergunta, foi a questão que eu mesmo cheguei, foi pensando assim, Deus não ajuda todos, até os oprimidos e drogados e esquecidos, porque eles esqueceram Deus. Então, Deus deu o livre-arbítrio para você escolher se você quer ser um viciado em crack, vender tudo na sua casa e se isolar do mundo, ou se você quer buscar ele e pedir ajuda. Então, eu lembro que eu vi uma coisa em algum lugar que essa frase mudou minha cabeça. É óbvio que Deus não ajuda essas pessoas não buscam Deus. Se você resolver buscar Deus na sua vida, ele vai vir até você. Mas só que como ele não busca pode Deus sem a religião? Cara, aí que tá. Aí a gente entra numa questão muito interna de cada um. Porque o que eu entendo como Deus? Eu entendo que Deus é a vida, Deus é amor, Deus é o universo, Deus é a ordem. Eu não preciso de uma religião para chegar nessa conclusão. Então, se você tem uma visão de Deus e você acredita que pode vivê-la sem a religião, e eu também, então o meu Deus é diferente do seu. Não. Por quê? Porque eu posso enxergar Deus de uma outra forma, já que eu estou em um local que não existe nenhum limite que é imposto pela própria religião. A religião não está me dando nenhuma compreensão sobre a coisa, nenhuma interpretação. Logo, eu sou livre para interpretar aquilo da forma que eu quiser. E você também. Então, Talvez. o meu Deus pode ser diferente do seu. Talvez. Que pode ser diferente de outra pessoa que tem outra religião. Talvez. Então, nós acreditamos no quê? Esse é o ponto. Se são todos diferentes. Sim. Será que nós não acreditamos naquilo que nossa própria mente gera? E a gente chama isso de Deus? Talvez. Então, Deus sou eu mesmo? Ou Deus essa é uma grande questão do universo, muito né? grande. Eu sempre me perguntei isso e sempre, na minha percepção, é o seguinte, eu chamava muito de universo. Eu não gostava de falar Deus. Joga pro universo, né? Joga pro universo. É mais fácil de entender o universo do que Deus. Inclusive, olha só, nos meus roteiros de The Reels que eu faço, né? Você pode perceber, tem os roteiros antes de Cristo e depois de Cristo. É o filho do Velho Testamento. É sério, o filho do Velho Testamento, todas as palavras que eu gostaria de, no fundo, ter falado Deus, eu falava universo. É verdade. E agora, daqui pra frente, todos os roteiros, eu troco a palavra universo por Deus. É verdade, tem porque aparecido muito. É verdade. No meu interno, Deus se tornou o universo. Então, quando eu comecei a entender a parada científica sobre Deus e realmente cheguei numa conclusão que, tipo, eu não consigo refutar. Todos os questionamentos que eu tenho e todos os pontos que eu falo, até pontos científicos, usando física, metafísica e tudo que eu estudo, até questões filosóficas, eu não consigo refutar Deus, cara. Eu não consigo chegar em nenhuma conclusão contrária de que algum criador existe. Então eu tenho que acreditar nesse cara. Cara, isso é muito legal. Tem um autor que chama Scott Hahn, que ele é um autor católico, né? A gente está tentando aqui trazer um discurso que não é só católico, né? Tentando ver tudo de uma forma mais ampla. Sim. Mas ele fez uma coisa que é muito legal, assim. Ele conta no livro Todos os Caminhos Levam a Roma, né? Ele era protestante, você lembra disso? Protestante, né? E protestante, assim, a vida inteira. Se tornou católico depois, já era casado com uma outra mulher, já tinha todo um plano de vida protestante. A família dela era protestante, carreira, tudo. Ele era assim, inteligentíssimo, era professor, ele era, chama de pastor no protestantismo. Ele era ministro. Pastor ou bispo, né? Bispo. Então, assim, ele tinha toda uma carreira e ele fala exatamente o que você falou agora, nas mesmas palavras. Eu descobri tantas verdades estudando a Igreja Católica e eu vi tantas coisas que eu não consigo mais simplesmente olhar e falar que eu não sou católico. Porque tá tudo aqui na minha cara e eu olhar para isso e falar, não, quero continuar sendo protestante, eu ser desonesto intelectualmente e até comigo. Conhecimento. Porque eu vi verdades aqui que, cara, contra a minha vontade agora eu sou católico, não tenho o que fazer. Sim. Então ele chegou nessa conclusão estudando o protestantismo e a Igreja Católica. Ele chegou nesse ponto, né? Tem toda a história ali do porquê ele chegou nesse ponto, mas é engraçado porque
depois que você descobre algumas verdades, não tem como você tirar conclusões individuais sobre o que é Deus. Parece que a própria religião mostra para você o caminho para você poder tanto viver a religião, tanto viver Deus, quanto entender. Eu acho que é muito difícil viver Deus sem ter uma religião. É como se a gente estivesse num campo aberto, que não tem nenhum tipo de cerca. Eu posso ver o horizonte até onde meus olhos alcançam, não tem nenhuma pegada, não tem nenhuma trilha, não tem nada. E eu vou seguir para qualquer lugar e vou dizer que aquilo é certo. Mas será que é mesmo? Será que eu não estou indo para um caminho que no final vai ter um penhasco? Ou no final vai acontecer algo e eu não sei? Cara, mas esse que é o ponto. Se Deus é perfeito e Deus me criou, ele não pode me dar essa limitação. Ele não criou a gente para criar um sistema de doutrinação que tem regras. Muitas das regras, como que eu vou saber se muitas das regras é do homem ou interpretações do homem? Entendeu? Então, se eu sinto dentro do meu coração que eu, fazendo bem, eu vou me aproximar de Deus, e se quando eu fecho o olho, eu falo com Deus e converso com Ele, peço e visualizo, eu estou próximo dele. Então, se eu valorizo os animais, se eu valorizo a natureza, se eu valorizo a mulher que está do meu lado, se eu valorizo meus amigos, a pessoa, se eu respeito o próximo, se eu me respeito, respeito o meu templo, o meu corpo, sabe? Eu estou próximo de Deus. Então, essa percepção que eu cheguei estudando muito sobre religiões, óbvio, né? Nenhuma pessoa pode cegar nisso do nada. Eu não aconselho você a ser um ignorante que toma as mesmas conclusões que eu sem estudar outras religiões. Você viu que eu tenho um pouco de conhecimento de cada religião. Eu vivi um pouco a religião para chegar nessa conclusão. Então, eu não sou um ignorante da religião. Eu conheço muito a história da Bíblia. Então, o que eu cheguei mas eu quero contar uma história aqui, brevemente, sem enrolar muito, do porquê que eu acredito em Deus também, tá? Não é só porque eu estudei ele cientificamente, porque eu sempre fui o cara mais voltado para a ciência. Não, eu tive uma experiência com mal, né? Então, eu falo que eu passei a acreditar na espiritualidade. Vamos falar espiritualidade, tá? De algo além desse físico. Tá? Então, algo além algo que a gente não consegue ver, mas que existe. Tá? Então, tem muitas coisas no nosso universo que a gente não consegue ver, mas existe. E isso já é mais uma prova que talvez o plano espiritual exista realmente. Agora, céu e inferno, talvez um conceito que a gente inventou, já não sei te dizer. Mas que existe um lugar além, é muito provável que exista. Porque muita coisa que existe realmente, que a gente vê acontecendo, como reações químicas, e a gente não enxerga. Então, tem toda a ciência para provar que talvez possa existir. O ponto eu sempre fui muito niilista, como eu falei para vocês, e por muito tempo eu vivi até o mundo do conteúdo que eu produzia, do mundo da conquista, né, da sedução. E eu não sei se eu já tive essa conversa com o Luiz, uma conversa nossa em particular, assim, que explodiu minha cabeça e, nossa, foi muito esclarecedor para mim. Quando eu vivia nesse mundo e era esse cara com o arquétipo do amante, né, da sedução, eu só usava preto e todas as cores era preto e vermelho sangue, tá ligado? E tinha gente até que falava, cara, você parece muito Lúcifer, que é o personagem. É verdade, cara. Credo. O jeito, o carisma, o jeito de encantar, o jeito de olhar para as mulheres. Então, Nossa. é isso. Eu me sentia muito bem. Só que depois, muito tempo nesse mundo, e o Luiz sabe o que eu passei, eu já quase entrei em depressão. E eu não sabia explicar o porquê. O mundo da conquista, o mundo de iludir ou conectar com mulheres emocionalmente, me consumiu, cara. Então eu fiquei muito tempo muito mal e não entendi exatamente porquê. Isso foi um dos motivos que eu mal conto para as pessoas do porquê que eu saí desse mercado. Obviamente eu lidei com pessoas extremamente tóxicas, com ideias tóxicas, que eu me sentia mal. Já participei de podcasts de Red Pill que quando eu cheguei em casa eu passei mal no estômago. Eu senti mal no estômago e quase vomitei, tá ligado? Como se eu quisesse tirar para fora alguma toxicidade, sabe? Se eu tivesse absorvido. Eu sempre fui muito sensível, desde quando eu era molequinho. E acho que essa ideia por um mundo espiritual, se minha mãe estivesse aqui, ela iria confirmar isso. Minha mãe, qualquer dia eu trago ela num podcast, num programa, ela vai contar histórias de que todos os dias eu acordava falando que pro moço ir embora. Eu expulsava pessoas do meu quarto, que eu falava que tinha aquele homem de novo, mãe está no meu quarto, eu chorava e ela tinha que me pegar e cuidar, isso todas as noites por mais ou menos 5 anos da minha vida. Então eu via pessoas no meu quarto, eu sempre fui muito sensível a isso. Depois de uma certa idade, com 15 anos de idade, eu comecei a ter
comecei a estudar do porquê que eu tinha esse sonambulismo muito forte e eu encontrei a paralisia do sono, né, que é um conceito, né, comprovado cientificamente. Você via demônio? Muita gente tem a paralisia do sono e confunde com o lado espiritual. Tem a explicação espiritual e tem a explicação científica. A explicação espiritual da paralisia do sono é que seu espírito está num outro plano, vagando enquanto você está dormindo. Isso é explicação espírita, né? Eu já estudei muita coisa, inclusive sobre isso. E você acordou, só que o seu espírito não está no seu corpo. Seu espírito, quando você dorme, ele vaga, de acordo com a religião espírita. E a explicação científica é você está num sono profundo de REM e teu cérebro ele ainda está dormindo. E você despertou antes da sua consciência despertar. Então você basicamente... Seu corpo físico ligou. Seu corpo físico... exato. Seu corpo físico não está ligado. Você acordou, mas você não ligou. Tá. Sua mente não ligou. E o seu corpo não enviou mensagem para o seu corpo acordar. Só o olho que abriu, né? Só o olho que abriu. E, consequentemente, você ainda está num sono profundo de REM, ou seja, esse sono profundo pode trazer alucinações. Então, você pode ver Tem paralisia do sono boa? Não, boa... Você só vê coisa ruim, né? Só vê coisa... Não, normalmente você só vê meio coisa neutro, ruim. né? Eu já tive isso bastante. É porque deve ser um negócio uma meio... sensação tão terrível que você alucina coisas terríveis, porque você está preso. Você se pela sente sensação preso. negativa. Pela sensação, não é uma sensação da hora, é uma das piores sensações do mundo. Você Uhum. tentar se mexer como se você estivesse preso. Nossa, é terrível, terrível. Talvez possa até lembrar um estado vegetativo, Deus que me livre. É terrível. E parece uma eternidade, dura segundos. E eu tinha muitas paralisias do sono. E eu fui pesquisar o porquê dessas paralisias. E com 15 anos de idade, entre 16 anos de idade até 21 anos de idade. Olha só, eu tinha paralisia do sono toda vez que eu dormia de tarde no meu quarto e eu sentia uma mulher me fazendo um carinho e tentando me abusar sexualmente, cara. De verdade. E eu tentava alcançar alguém porque eu sentia ela passando a mão em mim, tanto nas minhas costas, quando eu estava dormindo de costas, ou no meu peito, quando eu dormia de frente. Na paralisia do sono, eu não via ela, eu só via uma mão passando a mão em mim e beijava no meu pescoço, tá ligado? E eu tentava sair, era terrível, e aí eu acordava sim. E chegou num ponto que eu tinha 21 anos de idade, eu já não queria mais passar por aquilo. Já acontecia. Com 20 anos? Até os 21 anos de idade. Que isso? Por muitos anos. E chegou num momento que eu sabia que minha mãe era religiosa e eu comecei a ficar com medo. E eu falei pra minha mãe, eu preciso contar pra minha mãe. Eu decidi isso, eu preciso contar. Vou contar. E aí eu contei. Minha mãe sempre foi uma guia espiritual pra mim, né? Muito próxima de Deus, fechadona com Deus. E aí eu falei com ela me ajudou, enfim, abençoou o quarto, orou muito, rezou muito e tal. E aí passou, cara. E quando eu voltei pra esse trabalho de conquista, da sedução e me envolvi com esse mundo, eu senti uma coisa diferente, cara. Eu comecei a ficar atormentado, comecei a ficar paranoico, comecei a ficar... Mas o que fez parar? Depois que ela benzeu, parou? Parou. Doideira, né? Doideira. E aí depois voltou, quando eu comecei, quando eu já tinha mudado pra Florianópolis, e eu estava trabalhando no ápice, assim, da minha carreira, como o sedutor nato, né? Então eu estava no ápice e eu estava tendo alucinações. Quando eu dormia eu tinha muitos pesadelos e eu também tinha paranoias. Basicamente eu não confiava mais em ninguém. Acordado? Eu achava que o Luiz e o Iguinho estavam me fudendo. Toda mulher que eu me relacionava eu achava que estava me traindo. Então eu tinha paranoias o tempo inteiro. Mas por falta de sono ou só de paranoia mesmo? Paranoia, irmão. Não teve nada de falta de sonho. Eu não confiava nas pessoas. Você tava fumando? Como se fosse sim. É como se fosse o mal potencializava, falando no meu ouvido. Né? Talvez. Potencializava muito. Sim. E aí era como se fosse o mal falando no meu ouvido. E aí uma noite, eu vou contar essa história pela primeira vez publicamente. Já contei para as pessoas que eu confio, mas pela primeira vez eu tô contando aqui. Teve uma noite que eu já tava dormindo já tava morando com a minha mina atual, né? E eu tava num momento muito delicado, de muita paranoia. Eu não confiava nela. Eu não via bem, assim. E era com todo mundo, não era especialmente com ela. E teve um dia que eu acordei, e eu nunca vou explicar isso. E foi nesse momento, foi nessa história, nesse dia que eu passei a buscar Deus. Porque eu falei, se o mal existe, o bem também existe. Eu fui numa conclusão muito óbvia. Eu acordei. Depois eu conto a visão que ela teve, tá? Me contando depois. Mas eu vou falar a minha visão. Eu basicamente acordei
muito assustado de uma paralisia. E quando eu olhei, tinha um bicho, um animal, um predador, um monstro em cima de mim. Eu vi Em pé em cima a da minha cama? namorada como um monstro, como um bicho. A cara dela não era a cara dela. Então eu me assustei, levantei, gritei, berrei, fui pro canto do quarto. Não tinha nada dela, né? Nada, fui pro canto do quarto e na hora eu senti aquele vulto saindo e indo pra porta. E aí eu já tinha identificado que, eu até arrepio, eu já tinha identificado que não era mais ela, e eu ficava olhando pra porta e eu não deixava ela chegar perto de mim, e ela começou a chorar, óbvio, porque ela nunca me viu dessa forma, e aí que tá. Eu fiquei arrepiado de cima a baixo por 4 horas. Que isso? 4 Constante. horas. Constante. Arrepiado, o meu corpo inteiro por 4 horas. Eu não dormi mais essa noite. E eu sentia, e eu me acuei na parede como uma presa. Eu senti que eu ia ser morto. Eu tive um pavor de morte por 3 horas. E 4 horas arrepiado. Eu já não tava, já senti que nada, eu olhava pra Kina, olhava pra ela, não deixava ela chegar perto de mim, se afasta, e olhava pra porta, eu sentia que um predador estava me caçando, irmão. Eu até arrepio, viado. Eu sentia que um predador estava me caçando, tá ligado? E eu tava com pavor. Eu não tava me comportando como um predador, eu tava me comportando como uma presa. Eu era uma presa que estava prestes a ser morta, cara. E eu nunca vou esquecer esse pavor de morrer que eu senti. Que foi uma das piores sensações do mundo. Eu não sabia fisicamente que era possível ficar 4 horas arrepiado da cabeça aos pés. Então foi uma pior sensação do mundo. E nesse momento eu falei... Fudeu, né? Eu preciso buscar Deus. Eu já vi o mal. Se o mal existe, eu acabei de ver, eu não explico o que aconteceu hoje, cara. Eu não consegui explicar o que aconteceu hoje. Eu vou ter que buscar Deus. E foi quando eu comecei a falar com Deus, foi quando eu sentei pela primeira vez na minha vida, ajoelhei na minha cama e orei com todas as minhas forças. Imaginei tudo de luz, tudo, cara. Eu achei que eu ia morrer, cara. E eu não explicava o porquê que eu ia morrer. Não tinha nada que poderia me ameaçar. E foi um momento que eu pesquisei. Eu nunca me senti bem naquela casa, tá ligado? E os maiores surtos que eu tive foi naquela casa. As maiores paranoias Casa que eu tive antiga, né? foi naquela casa. Tudo que eu tive foi Lá não naquela pegava casa. sol, os caralho, né? É. A primeira casa do Campeche, do lado do mercado. Que era uma casa germinada. Eu resolvi pesquisar. Eu era o primeiro dono. Que estranho, não tinha acabado de construir essa casa. Aí eu resolvi pesquisar no Google o endereço. E tinha uma casa caída aos pedaços. Toda fodida. Com uma vibe extremamente negativa e assombrosa, tá ligado? Exatamente naquele terreno. E eu sempre sentia que na cozinha estavam me observando. Eu nunca fumava naquela casa, porque eu sempre tinha bad, eu via vulto. E eu me sentia observado quando eu estava na cozinha. E eu, cara, é foda, porque é uma coisa que eu não sei explicar. E eu sentia que tinha alguma coisa naquela casa. Eu sempre fui sensível com isso, não sei explicar, nem religião acreditava direito, mas Deus me deu esse dom de sentir o mundo espiritual. E nesse momento eu falei, se o mal existe, ouvi o mal, Deus existe. Tipo, foi aí que eu matei. Tipo, eu falei, mano, foda-se. E o que eu acabei de ver eu nunca vou conseguir explicar. E não tem fato científico que explica isso. Eu não consegui achar nada na ciência que explica o que eu senti naquela noite, o que eu vi naquela noite, a sensação que eu tive de ser quase predado por uma entidade, por algo que não tinha nada ali. Eu não tive um pesadelo forte, eu vi alguma coisa. Você Sacou? acordou e ficou acordado depois, Fui né? acordar depois, acuado, igual um gato, cara. Quer contar a visão Medo. da Ingrid? A visão da Ingrid que é o que eu gritava à noite. Eu gritava, eu tava com o olho aberto. Mas tudo gritando. aconteceu, dela saiu pela porta e você não mantinha ela Ela longe? nunca saiu pela porta, ela ficou na cama assustada,
Pensa que ela me acordou, eu vi ela, me assustei, já levantei, me acuei pra quina da parede do quarto, porta, né? e ela ficou, tipo, sentada. Nada foi pra porta. E pra ela também, as mesmas 4 horas. Não foi... As mesmas 4 horas. Ela ficou acordada a noite inteira comigo. Essa história foi terrível. Ela chorou. Foi terrível. Até, nossa, abalou muito o nosso relacionamento, mano. E por quê? O que eu achei? Eu achei que ela era do mal. Sacou? É bizarro, velho. Mas eu acho que tinha alguma coisa naquela casa. Sacou? Porque quando eu fui embora, nunca mais eu tive esse caso. E quando eu comecei a buscar Deus também. Então eu falo que você passa a acreditar em Deus, ou quando acontece uma coisa muito negativa na sua vida e você resolve buscar Ele, que é muito difícil as pessoas buscarem Deus quando tá tudo bem, ou quando você tem uma experiência com o mal. E aí você liga os pontos. Eu linkei os pontos, cara. E, tipo assim, pô, não é possível que o que eu vi tenha uma explicação científica, que o meu cérebro criou isso. Cara, não é possível, mano. Eu nunca senti isso toda a minha vida. Isso é inexplicável pra mim. Foi o momento mais assustador da minha vida. Eu nunca vou esquecer. Então Deus existe, cara. Eu tive uma experiência não parecida com essa, mas eu tive acho que 3 contatos, 4 contatos, não, vários contatos com o diabo mesmo, disfarçado. Como é que foi? Uma delas, eu tinha um amigo que ele era da Umbanda e de vez em quando ele incorporava o cigano do violino. Eu acho que você já falou E isso pra aí, mim. cara, às vezes na festa a gente tava lá de boa, ele ficava estressado, incorporava e mudava o olho, mudava a voz, mudava sotaque, falava coisas sinistras, assim. Desse contato aí eu tinha que mandar ele embora, dava um sopro na orelha direita, um sopro na orelha esquerda, ele caía pra trás e pronto. Oxi. Mandava ele embora. Às vezes eu tinha que ficar horas conversando com ele na praça, É mesmo? tinha que dar cachaça, isso aí é o de menos, isso aí Que é tranquilo. isso, irmão? Aconteceu várias vezes. Nossa, Só que companhia, isso aí foi mano. mais reativo meu, eu só tinha que lidar ali com a questão. E ele nunca me prejudicou, nunca me fez mal assim direto. E ele jogou carta pra mim uma vez e foi A sinistro. entidade. Esse amigo meu, ele incorporava a entidade pra jogar E carta pra jogava gente. carta. Isso. Jogou pra mim e pro amigo meu. Na época ele leu um tanto de coisa, inclusive, olha que doido, querendo ou não, uma das coisas que ele falou pra mim é que o amor da minha vida tava ali perto, pra eu não sair de lá tão cedo. E aí eu fiquei até achar minha mulher, eu não tirei isso da minha cabeça, não. Sou Deus católico. me perdoe. Eu sou católico. Eu já pedi perdão e tudo, mas eu não esqueci, não. E casei. E aí, assim, tinha uma vela que foi descendo e tudo. Cara, na hora que ele foi ler carta para um amigo meu, ele ficou uns 40 minutos lendo carta. A vela ficou uns 40 minutos igual. A vela comigo desceu pra caramba, trocou de vela, rapidinho. E a vela dele ficou 40 minutos igual. Quando acabou a sessão, a vela dele desceu tudo e acabou. Assim, sinistro. Dava pra ver que tinha alguma coisa ali. Beleza, leu carta. E aí, cara, a outra que foi negativa, que foi sinistra mesmo, foram mais 2, que essa aí foi esquisita. Tinha o costume de caminhar de madrugada. Caminhava 2h30 da manhã. Trabalhava de madrugada, acabava de trabalhar, ia caminhar e ia dar uma volta e dormia. Sapiranga, uma cidade pequena, 80 mil habitantes, muito seguro. E aí onde eu tava caminhando de madrugada, e aí, cara, eu arrepiei, no meio da avenida lá, arrepiei o corpo inteiro, arrepiado assim, valendo. Caralho, já achei estranho assim. No que eu dei um passo pra frente, todos os cachorros da rua começaram a latir olhando pra mim. De várias casas diferentes. Todos eles começaram a latir. Eu falei, cacete, tem coisa errada aqui. Já peguei, liguei nesse amigo meu que era da Umbanda. Aí falou, Paulão, tá tudo bem aí? Eu só liguei. Ele falou, tá tudo bem? Eu falei, acho que tá, só tá meio esquisito. Por quê? Cara, porque tem uma meia hora, exatamente o tempo que eu saí, tem uma meia hora que o cigano tá berrando na minha orelha pra eu ir te buscar, que vai acontecer alguma coisa ruim, mas eu não queria te assustar. Mas eu tô aqui com a chave do carro na mão, se precisar eu te busco. Aí eu falei, não, pode deixar. Saí correndo, fui pra casa, eu falei assim, um negócio, alguma coisa esquisita aí aconteceu. E o último caso, cara, negativo assim de E contato... não tinha nada aparente. Na rua tava vazia. Não, vazio. Do nada. Cidade pequena, alguma coisa Não tinha muito nada, esquisita. ninguém passando. Nada na área, 2h30 da manhã, cidade só de velho. E aí nessa outra, cara, eu tava na época da sedução, né? Tava numa seca danada, ia pra balada todo final de semana. E aí decidi pedir ajuda. Falei assim, Dene, fala pro cigano, cigano é a entidade do amor e do dinheiro, né? Eu falei, eu quero amor. Falei assim, Dene, o que eu faço pra conseguir uma mulher aí hoje, na festa, na balada? Aí eu falei assim, você vai chegar na balada, vai pedir tal bebida, não sei qual cerveja que é, ou qual coisa que é, e vai falar 3 vezes alguma coisa. Eu nem lembro o que era.
Falei, tô fazendo nada, vou fazer, né? Tomei uma colher de açúcar antes de sair, que ele tinha mandado. Cheguei na balada, fiz as coisas que ele mandou fazer, cara. Deu 3 horas da manhã, nada, eu já tava querendo ir embora. Parecia uma mulher toda esquisita, que já assim, não tive que fazer nada. Ela mesma me agarrou. E aí, cara, acabou que vamos pra casa, não fizemos nada. Eu fiquei machucado, tive que ir no hospital depois. Eu falei, não, cara, eu pedi mulher, o diabo me arrumou uma mulher, e a mulher me machucou, tive que ir no hospital. Eu falei, não, que merda que eu tô fazendo esse negócio. Aí afastou, depois esse amigo meu, ele até hoje é católico, né? E aí, cara, você também? Eu também. E aí, alguns meses depois, eu estava no Rio de Janeiro, tranquilo, viajando. Tava andando de bicicleta, 3 horas da tarde, bicicletinha, em volta da praia, né? Tava lá numa pousada na Barra. E aí, eu voltei para casa assim, de bicicleta. Cara, no que eu entrei no quarto da pousada, o chão puxou o meu joelho. Ajoelhei na cama, botei a mão assim em cima da cama e comecei a chorar, e chorar, e chorar, e chorar. E comecei a rezar, igual nunca tinha acontecido comigo. E aí dali eu prometi pra mim que assim que eu voltasse eu ia na igreja. E aí no que eu voltei no domingo. No domingo eu fui na igreja, na outra semana eu fui na missa, e aí nunca mais parei. A minha conversão foi assim, foi depois que eu experimentei todo o inferno, Deus foi lá e me puxou ele mesmo pro chão e me converti na marra, na força. Foi muito, muito doido, porque assim, nunca tinha acontecido isso, de eu ajoelhar e chorar, não tinha motivo, tava tudo tranquilo. E foi aí que eu converti. Então a gente tem que ter essas experiências sobrenaturais. O Olavo falava que, falecido Olavo, né? Falava que a religião é experiência. Experiência. É você fazer o bem, você sabe o que é o bem, você fazer o mal, você sabe o que é o mal, e Deus te chama, o diabo também. Então você tem que ter experiência. Ele fala que Deus não é um ser, Deus é uma pessoa. E você só sabe que a sua mãe existe não porque o seu pai te contou, porque você viu ela, você viu foto dela, você conviveu com pessoas que tiveram experiência com ela. Então se a gente quer crer em Deus, a gente tem que buscar a experiência. Com Deus. Com Deus. Nossa, se eu for comparar com vocês, minha experiência é muito soft. Tipo, aconteceu nada, assim. Cara, mas que bom. Vivi minha vida. É terrível, não queira. Teve 2 vezes só. Na verdade, assim, que eu posso falar mesmo. Uma, que é a paralisia do sono, né? Comigo aconteceu a mesma coisa. Eu tive uma vez uma experiência muito parecida com a sua, que eu dormi. É uma época que eu tava fazendo NoFap, a época que eu conheci isso. Eu falei, cara, eu vou fazer essa porra. Pra quem não sabe, não bate se punheta. masturbar. Aí eu falei, cara, eu vou fazer isso aí. Vamos ver. A galera fala um monte de coisa que é bom, vamos fazer isso aí. Eu fiquei 30 dias. Mais ou menos por aí, no final. Lá flutuando já. 20... Nossa, eu tava maluco. Parecendo um homem da caverna. Lá pros dia 25, 30, eu dormi. E eu tive uma paralisia do sono. Acho que assim, eu já tava acostumado com isso, mas foi a primeira vez que eu dormi. E eu, tipo assim, acordei, né? Acordei entre aspas, com uma mulher em cima de mim. Bem parecido com você, assim, na sua história. Me parece comigo? Foi essa aí minha experiência paranormal. E aí, mano, ela tava... Uma mulher bem parecida com você. Aí é foda. Menina, rapaziada. Mó papo sério. Mas aí ela tava, tipo assim, por cima de mim. Eu não conseguia ver as mãos dela, não conseguia ver perna dela, não conseguia ver rosto. Eu tentava olhar assim e parecia que era um pescoço infinito. Eu olhava e não dava pra ver nada. Era um bicho, uma sombra preta assim em cima de mim. Tô imaginando o quê? Sem a mão, parecendo a sombra. Quanto mais você dá detalhe, mais eu imagino o bigode do Fê. Só pior, cara. É isso aí eu me converti. Mentira, não foi nessa época, não. Esquece, mano. Não, eu vi o mal. O bem existe. O bem existe. Já era. O bem existe, cara. Cara, eu não sei se você... Eu queria até pedir pra vocês aí que estão assistindo esse programa, comenta aí embaixo, cara, se você teve alguma experiência espiritual, alguma experiência com Deus, ou alguma experiência com o outro lado. Porque é legal a gente saber, né? Vamos transformar esse podcast, esse programa, em uma conversa também com vocês. Então a gente quer que vocês escutem o podcast, mas também deixa a experiência de vocês, porque eu sei que vocês sentem que estão numa conversa com a gente, né? Aqui, né? Como se fosse a 4ª pessoa da mesa.
Mas eu queria que você comentasse, porque toda vez depois do podcast a gente vê os comentários, lê todos os comentários, até enxerga as sugestões de tema, então deixa as sugestões de tema pra gente trocar ideia aqui com a equipe. E, cara, eu acho que foi bem completo, né? Foi bem completo o programa. E o tema religião, ele abre espaço para vários episódios, né? Igual você Vários, comentou, cara. só sobre alma Ou só sobre o sentido da vida, cara. já daria um baita Isso é uma episódio. coisa muito pica. Sabe uma coisa que eu pensei, cara, até pra gente finalizar com chave de ouro, pra trazer até uma chave pra outro programa sobre inteligência, né? Chegou um momento da minha vida que eu já pensei assim, e se o ser humano foi um erro? E se não era pra gente estar vivo? Tipo, e se a gente foi um erro e talvez a gente tá fadado à extinção? Porque, beleza, Deus é maravilhoso e Deus criou a gente. Show, a gente pensa até demais. Mas olha todas as doenças, cara. Depressão, ansiedade, tudo é fruto do nosso ser pensante, que transita entre o passado, o presente e o futuro. Depressão é ruminação sobre o passado, ansiedade é ruminação sobre o futuro. Ambos não importam, mas por a gente pensar demais e ser inteligente demais, a gente acaba se autodestruindo. A gente tem ego, a gente tem vaidade, a gente tem guerra, a gente se destrói. E se o ser humano foi um erro? E se a gente não tem que estar vivo e talvez a gente não dure tanto? Que o crocodilo está aqui há milhões de anos no planeta. A gente não ganha do crocodilo nem A gente fodendo. não ganha do crocodilo nem fodendo. Cara, olha o que a gente já fez de merda em pouquíssimos anos. E não passou nem 1 milhão. Nem 1 milhão. E Nem se a perto dos gente... dinossauros, né? O e se a dinossauro gente, passou nem muito, perto muito, dos muito dinossauros. tempo. Viram milhões de anos na Terra. Então, e se a gente é um erro? E se inteligência demais não é um fator de sobrevivência? E se a gente, que está se comportando como um parasita, realmente for um parasita? Já pensaram nisso? A gente tampa a terra com asfalto e impede com que a terra respire. A gente é o único ser dessa terra que, se for jogado na natureza, não sobrevive nem um dia. Sem a habilidade certa, mas um ser humano normal não sobreviveria. Sem as vestes do corpo. A gente cria ferramentas e coisas que vão além do nosso... de todos os animais desse O planeta. bebê é o animal mais imprestável na Terra, O né? neném é um dos únicos bichos que são extremamente frágeis. Demora muito pra virar alguma coisa, né? Demora muito pra virar alguma coisa, pra ficar durinho, pra conseguir ter essa resistência. E mesmo a gente, depois de adulto, a nossa resistência é muito baixa a qualquer coisa. Doença, faca, morreu. Um Então, cachorro é, mata a gente, né? um cachorro Os do mata a Fê, gente. principalmente, Os meus principalmente. Se você pular lá em casa, com certeza você não sai vivo. Agora, não é uma loucura pensar nisso? Eu acho que a gente tem duas visões a partir daí. Ou a gente é um erro muito grotesco, ou a gente é um milagre, que apesar disso tudo a gente está aqui. Uhum. É duas visões. Duas visões mesmo, cara. E, cara, a gente realmente destrói muito a Terra. E a gente destrói a Terra, que é a nossa casa, e a gente impede que outras pessoas vão nascer aí. Exato. E é louco porque o nosso controle ele é ínfimo. Se a gente decidir não destruir a Terra, não vai mudar nada. A gente Nada. como indivíduo. A única opção que a gente tem é de, no máximo, fazer o fardo do outro ficar um pouco mais leve. Do outro irmão que nem a gente. É a única Mas a lugar gente que não vai pode impedir ir. também deles se proliferarem eternamente. E a nossa Terra tem recurso limitado, né? Tem. Então, se a gente não acreditar no céu, a gente tá fudido. E pra religião? Pra onde a gente vai? Pro céu ou pro inferno, né? Então, mas e esse papo de arrebatamento? O arrebatamento, Esse- cara, ele aparece na E por Bíblia. que muitos em comentários, em versículo todo vídeo só. que eu vejo é Jesus está voltando, Jesus vai voltar, esse papo de Jesus vai voltar. É um papo universal, é um papo da maioria das religiões ou é um papo mais pro católico ou pro evangélico? Isso, o católico fala bem pouco sobre a volta de Jesus. Então é mais o Porque evangélico? na própria Bíblia, isso. Na própria Bíblia fala que não sabeis quando nem onde. Então não é pra gente preocupar com quando ele volta, e sim o que a gente faz até ele voltar. Mas é Apocalipse? Qual que é o versículo que fala sobre as coisas que vão acontecer antes da volta Cara, de Jesus? o livro do Apocalipse ele é um livro muito delicado, porque ele é um dos livros que o Scott Hank já comentou, que ele estudou. Ele fez vários estudos profundos do Apocalipse. E o Apocalipse foi escrito por João com mais de 90 anos numa ilha, então no seu delírio. E claro, é um livro abençoado por Deus, mas é o livro que mais exige estudo para se entender o mínimo.
90% do que tem no rito da missa, cada um do passo a passo de cada palavra que o padre fala, foi baseado no Apocalipse. Todas as coisas que a gente tem na missa é baseado no Apocalipse ali. Lá no Apocalipse fala que Nossa Senhora foi coroada como Rainha dos Céus, então tem um tesouro muito grande, mas é o livro mais complexo da gente entender. Ele fala exatamente como o mundo vai acabar, só que a gente sabe que ali é uma simbologia, né? E talvez não vai acabar com as 7 trombetas, exatamente 7 trombetas sendo tocadas ao mesmo tempo que vai ouvir no mundo inteiro. Então a gente sabe que vai acabar, a gente sabe que Jesus vai voltar, mas o católico é muito mais focado em até lá, tem tanta coisa pra gente fazer, né? Eu acho muito engraçado que a gente fica com muito medo de Jesus estar voltando. Só que teve uma santa, acho que foi Santa Teresinha, de Lisieux, da França. E ela falou assim que... Não, essa aí foi Santa Teresa, que é antes de Santa Teresinha. Ela falou assim que o maior sonho dela seria viver na época do Apocalipse. Não por ela ver tudo acabar e sucumbir, mas que é quando as almas mais vão precisar de salvação. A gente sabe que a gente está mais se aproximando porque cada vez tem mais almas, cada vez menos a Igreja Católica tem relevância no Estado e nas decisões políticas, nas decisões. Então, caso vão partir do pressuposto que a religião católica está certa, cada dia tem mais gente se afastando do que é certo e se multiplicando no que é errado. E a gente está na era onde existem mais ateus. Mais ateus, mais ateus. É na era onde as pessoas estão mais distantes de qualquer tipo de religião, quiçá espiritualidade, né? Que tudo vai acabar? Vai. Nem que seja pelo sol parando de queimar, a gente esfriando, que tudo vai acabar aqui na Terra, vai. Meteoro, como foi com os dinossauros? Que vai acabar, vai. Que está piorando em questão de religião, está. Então, o que nos resta é tentar nos salvar e salvar o mais gente possível. Mas não é aterrorizante isso pra você? Pensar que a parada vai acabar e que o ser humano talvez não dure? Eu acho até um pouco mais aterrorizante não ter nenhuma salvação. E nenhuma religião realmente ser uma religião certa. Eu acho aterrorizante eu ter que descobrir Deus sozinho, por exemplo. Tipo assim, glória a Deus, você consegue ver Deus sem religião, eu acho aterrorizante. Sério? Porque, como que eu vou... É um processo pessoal teu. Você então, não mas consegue sentir então Deus isso. eu defino. Como que eu vou fazer isso? Eu acho muito Você não difícil. define Deus, mas Deus é em tudo. Quando você entende que Deus é o tudo, ou todo. Mas se eu não tenho nenhuma religião pra me dizer o que é Ele, como é que eu vou chegar na conclusão do que é Ele sozinho? É muito difícil. Ah, amigão, ó. Sabe? Lava minhas mãos. Eu acho que foi o Felipe que perguntou, PVC, ou o Luiz, alguém me perguntou agora há pouco, PVC tem a brisa de viver muito? Eu falava que quando eu era mais novo, eu queria viver passados 100 anos tranquilamente. E eu só tinha esse medo de não viver muito velho, não viver até muitos anos, até depois dos 100, pelo medo que tinha depois. Agora que eu tenho, pela religião, eu tenho uma certeza de que tem algo depois, de que eu estou no caminho de conquistar esse algo, eu já não tenho essa pira de viver o máximo possível enquanto eu sou vivo. Quando eu era mais novo, meu sonho era ser um vampiro. Meu sonho. Adorava vampiro. Pô, vive pra sempre, bonitão, nunca vi vampiro feio. Jovem pra sempre. Pega as mulheres tudo. Pra mim é o ápice ser o vampirão. E não dormia. Você tem toda a pinta de vampiro. Parece, né? Talvez você seja. Eu ia adorar. Mas... bala de prata. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Foi um episódio complexo, profundo, filosófico, religioso. Um pouco de tudo. Teve tudo aqui, cara. Teve sentido da vida, teve universo, teve Deus, teve experiências com bem bicho. Pessoais, né? Bem pessoais. Coisa que a gente só conta entre amigos aqui. Bem fechados. É verdade, cara. Não conto isso pra todo mundo, não. Então, se abre aí nos comentários também. Já são agora 00:20 e a gente tem que ir pra casa. Então, muito obrigado por esse programa maravilhoso. E é isso. Valeu.